Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de Resident Evil. Bem-vindos ao Raccoon City, o mais novo filme da franquia que prometeu ser mais fiel aos jogos, à sua obra original, diferente daqueles filmes do Paul Anderson, que era algo um pouco mais original em relação à sua obra primária. Pessoal, só fazendo um resumozinho, Resident Evil é um jogo que foi criado em 1998. Ele se popularizou e trouxe à tona o famoso estilo de survival horror, que é aquele jogo de sobrevivência, onde as pessoas precisam sobreviver. Então, é um jogo que, devido à fama, ganhou várias sequências e, no decorrer das sequências, o terror foi deixando de lado e veio a ação. Mas, ao mesmo tempo, em 2002, Paul Anderson começou a fazer uns filmes inspirados nos jogos. E esses filmes estrelados pela mulher dele, a Milla Jovovich, também fizeram um enorme sucesso. Essa franquia de Resident Evil gerou 6 filmes: O Hóspede Maldito, Apocalipse, Extinção, Recomeço, Retribuição e o capítulo final. Em paralelo a isso, filmes de animação também foram lançados, que temos Degeneração, Condenação, Vendetta e o mais recente, que foi direto para Netflix, No Escuro Absoluto. Agora, esse ano, Resident Evil Bem-vindos ao Raccoon City foi lançado como uma espécie de reboot, ignorando os filmes de Paul Anderson e trazendo os personagens principais dos jogos como protagonistas, coisas que no filme do Paul Anderson não era bem assim. Aqui os personagens principais do filme são Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Scott Kennedy, Jill Valentine e Albert Wesker. E a história, gente, é basicamente um resumão do primeiro e do segundo jogos. Então, eu adorei o filme. Sinceramente, eu adorei o Resident Evil Bem-vindos ao Raccoon City. É claro, o baixo orçamento pode ter prejudicado a história, pode ter feito algumas mudanças com relação à história original, mas mesmo assim, se tu comparar esse filme com o primeiro do Paul Anderson, tu vai perceber que esse aqui realmente tem mais pé no chão e tem mais toques de terror. A história começa com Claire e Chris Redfield quando eram crianças vivendo num orfanato. E a Claire começa a receber visitas de uma criatura e ela não sabe bem o que é aquilo. Ela até fala pro Chris que aquela coisa visitou ela, mas ele não acredita. Mas chega uma parte em que ela segue a criatura e a criatura se revela ser Giza Trevor para ela. Aí temos um salto temporal para o ano de 1998, onde Jill Scott Kennedy acabou de ser transferido para o departamento de polícia de Raccoon City. E ao mesmo tempo temos a relação entre Brad Vickers, Albert Wesker, Jill Valentine e Chris Redfield. Os 4 policiais estão ali se divertindo, são veteranos e tal, mas ao mesmo tempo são molecões. Eu acho isso legal. O interessante desse filme é que todos esses personagens principais, eles não são os badass que a gente conhece. O Leon tá longe de ser o Leon que a gente conhece, aquele cara dos jogos que faz pirueta, acrobacia, que dá cambalhota no ar. Aqui ele é um moleque que não sabe o que tá fazendo ali. Ele é meio até o alívio cômico desse filme, mas um alívio cômico involuntário, porque ele é tão assim da banda voou, ele é tão avoado que chega a ser engraçado. Então, ele é totalmente diferente do Leon que a gente conhece hoje. Mas dá pra entender porque a história de origem desse personagem também é como começou a carreira dele nesse âmbito do bioterrorismo, das armas biológicas. Então eu achei muito hilário isso. Gente, a ideia desse Resident Evil é tu esquecer tudo que tu viu com o Paul Anderson e a Milla Jovovich e abraçar algo novo, algo realmente mais parecidos com os jogos. Entretanto, algumas pessoas, fãs dos jogos, também podem se decepcionar porque esse filme é um copia e cola do primeiro e do segundo jogos. Não tem novidade nenhuma.
Mas eu gostei mesmo assim. Eu gosto do Resident Evil 1, 2, 3, 4. Então, ver o que eu vi nos jogos em live action foi muito divertido, foi muito nostálgico. A verdade é que mexeu com o meu fanservice. E aí eu adorei por esses motivos também. E aí também tem a história da Claire, que adulta vai até o Chris, que tá lá em Raccoon City, para falar para ele que existe uma conspiração da Umbrella, que ela tem se comunicado com uma pessoa e a pessoa tem passado informações para ela de que a Umbrella é uma empresa do mal, conspiracionista, que está fazendo alguma coisa com a cidade de Raccoon. Que aqui, Raccoon City, pessoal, diferente do que a gente viu, não é uma mega cidade. Na verdade, é quase uma cidade fantasma, onde a própria história fala que as pessoas ricas, os importantes, saíram da cidade e os que ficaram lá são pessoas pobres que não têm para onde ir. Então, Raccoon City, aqui nesse filme, é uma cidade pobre, interiorana e bem assim, triste, digamos assim, abandonada. E enquanto a Claire conversa com o Chris, a gente vai vendo ali evidências da epidemia do T-vírus. É claro que aqui ninguém sabe que é T-vírus, mas tem uma epidemia ali se espalhando, vemos pessoas sem cabelos, vemos zumbis andando pela rua aleatório, inclusive tem um momento em que um caminhão atropela o zumbi. Então, essa parte conceitual da epidemia eu acho muito interessante. Gente, eu já falei em outros vídeos, mas vou falar aqui. Filmes com epidemias são os que mais me afetam. Eu fico com medo de filmes de epidemia. E aqui a epidemia é tratada de uma forma que me impactou. Porque dá pra ver que a coisa é feia. Como eu mencionei, as pessoas doentes, né, com o cabelo caindo. A gente vê o cachorro lambendo sangue infectado, e depois a gente vê o cachorro doente, espalhando a infecção. Então é uma coisa muito bizarra, coisa que faltou nos filmes do Paul Anderson pra mim, que a gente vê a infecção, mas não vê assim como ela se espalha de um jeito tão assustador. Aqui eu achei bizarro e eu gostei disso. E na história, a equipe Bravo, que são dois policiais, são chamados para investigar alguns acontecimentos na mansão Spencer, só que eles não retornam contato. Então, o capitão da polícia dali da RPD chama o Wesker, Brad Vickers, Chris e Jill para irem ver o que aconteceu lá na mansão Spencer. Então, esses quatro vão lá para a mansão. Enquanto isso, Claire e Leon ficam na RPD, na delegacia, lidando com a infecção que está se espalhando pela cidade. E aí, pessoal, esse grupo vai enfrentar vários tipos de criatura. Cerberus, corvos, líquens e até infecções de G-vírus em 2 fases. No decorrer do filme, Claire acaba descobrindo coisas sobre o Ian Birkin, que foi o cara que cuidou dela e do Chris quando eles viviam no orfanato. Inclusive o Chris via o Birkin como uma espécie de pai. Em compensação, lá na mansão Spencer, o grupo do Chris, o Wesker e Jill enfrentam um pandemônio lá com zumbis, né, que são muito bizarros. Os zumbis aqui são diferentes dos filmes do Paul Anderson, aqui eles são um pouco mais grotescos, as maquiagens estão muito boas, estão muito legais, então pontos para esse filme em relação aos do Paul Anderson. E aí, gente, a história vai se desenvolvendo, porque eu não quero falar muito para evitar spoilers, mas tanto o pessoal que está na mansão Spencer quanto o pessoal que está lá na RPD precisam sair da cidade, daquela região, antes das 6 da manhã, porque a cidade vai ser destruída para conter a infecção. Ponto. Gente, a trilha sonora do filme é muito nostálgica. Eu adorei tanto as trilhas sonoras cantadas, que tem umas músicas que eu gosto, quanto a trilha sonora tema do filme e aquele sonzinho ali, né, das cenas de ação, que não são muitas. Na verdade, esse filme não foca na ação, pessoal. Ele foca mais no terror, que algumas vezes não são, assim, assustadoras, são falhas. Mas a ambientação é pesada, é carregada, e isso eu acho muito legal dentro do filme, porque traz aquela sensação de sobrevivência. De todos os personagens, Chris e Claire são os mais parecidos com os dos jogos. Eu falo em questões de aparência física mesmo. Jill e Leon mudaram um pouquinho.
Não é uma crítica, é legal fazerem uma inovação, mas eu confesso que eu acho que a Jill do Paul Anderson mais autêntica, mais assim, tem mais presença do que essa Jill. E nessa Jill eu senti falta do chapéuzinho. É um detalhe, é um acessório, mas eu acho que o chapéu é uma característica dela no primeiro jogo e eu senti falta disso aqui. Mas, como eu mencionei, é um detalhezinho. E o Neil, gente, como eu mencionei no começo do vídeo, ele é totalmente diferente. Além das características físicas, ele aqui é muito avoado e chega a ser em partes o alívio cômico da história. Mas ainda assim, eu acho que tá legal. Eu acho que vai ser muito interessante acompanhar a evolução dele ao longo de outros filmes, porque tem que ter outro capítulo. O filme dá gancho para continuação. Ao longo do filme, eu também vi várias referências a outros filmes e jogos de terror. Logo no começo aparece um coelhinho rosa que me lembrou muito o coelho, esqueci o nome, pessoal, desculpa, mas é o coelho que aparece nos jogos e nos filmes do Silent Hill. Também eles mencionam uma cidade chamada Gatlin. Gatlin, para quem não sabe, é a cidade principal onde acontecem os eventos de Colheita Maldita de Stephen King. Isso tudo, pessoal, fora o fanservice, porque aqui tá cheio de referências aos jogos. As chaves que a Claire recebe são chaves que têm símbolos de cartas de baralho, que lembram Resident Evil 2. Temos uma cena que foi tirada de Resident Evil Code Verônica. Eu adorei, porque eu adoro Code Verônica, então pra mim foi uma coisa assim, tipo, isso eu adorei mesmo. Tem muita coisa que lembra os jogos, então, cara, foi muito legal mesmo. Uma coisa que eu senti falta no filme foi que eles não mostraram muito a área externa da cidade, não mostraram o caos da cidade provocado pela infecção. Então eu senti falta disso. Eu acho que seria legal ver as pessoas em pânico correndo pelas ruas, os zumbis ali se espalhando, e realmente não teve. Aparece ali alguns momentos, né, alguns zumbis, mas não do jeito que eu queria que fosse em relação ao Resident Evil 2 Apocalipse do Paul Anderson, que tem vários momentos assim de caos na cidade. Então, se tivesse essas cenas aqui, seria muito melhor. Outra coisa que eu devo falar aqui com relação a esse filme que eu acho que podia ser melhor é em alguns momentos que eu achei que ficou um pouco escuro as cenas. Eu sei que a ideia é justamente essa, para causar atenção, e em alguns momentos realmente funciona, mas em outros momentos não. Eu acho que ficou escuro demais em alguns momentos e deixou a cena um pouco confusa. Mas não é todo o filme, é só uma parte e tá ok. E se for para falar em confusão por confusão, alguns filmes do Paul Anderson também tem uma confusão de cenas ali, com câmera lentas e tal. Então são elas por elas. Eu tô ignorando muita crítica que eu já li do filme e sinceramente eu não consigo entender por que tanta crítica negativa. Eu vi e, contrariando tudo que eu li, que foi muita coisa, adorei o filme sim, gostei. Para quem gosta dos jogos, recomendo que assista, porque é um live action dos jogos. E eu achei muito divertido. Os atores estão bons, eles estão atuando bem. Os personagens são nostálgicos, são eles, né? Claire, Chris, Jill, Leon, Wesker. Então, gente, eu saí do cinema com um sorriso no rosto, feliz pelo que eu vi. Então, é isso que eu tenho para falar de Resident Evil. Bem-vindos ao Raycon City. Com certeza quero Resident Evil 2, como foi mencionado, inspirados em Code Verônica e Resident Evil 4, sim. Então, pessoal, vocês já viram esse filme, Resident Evil, Bem-vindos ao Raycon City? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tá bom? E galera, para me ajudar aí a chegar nos 2.000 inscritos, se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui, beleza? Ativem o sininho para notificações de novos vídeos e deixem um like se gostaram dele, ok? Então até o próximo vídeo, galera. Tchau!